Paz e graça da parte de nosso Deus, meus amados irmãos. Tenham todos um bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Jesus e Eu. Que alegria chegar até você através deste áudio. São apenas alguns minutos para nos aproximar da palavra de Deus e assim ouvir a sua voz. Ontem, lemos uma linda declaração de confiança pessoal do Salmo 13. E agora, enfrentamos a dura realidade da humanidade conforme vista pelo céu no Salmo 14. Este é um dos salmos mais diretos da Bíblia, no qual Deus nos dá o seu diagnóstico sobre a condição moral da raça humana. Este salmo é para você quando você se sente desanimado com o nível de corrupção e insensatez que o cerca. Ele nos lembra a origem de todo o mal e a única fonte de salvação. Vamos ler o Salmo 14, versículos 1 ao 7, na tradução NVI, e permitir que o olhar de Deus nos revele a verdade sobre o mundo e a promessa de restauração. Se você preferir, pegue sua Bíblia, independente da sua tradução. Faça suas anotações, mas abra também o seu coração e permita que Deus lhe fale no seu interior. Vamos à leitura. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Vamos refletir um pouco. Versículos 1 ao 3, a raiz do mal e o olhar do céu. O salmo começa com o diagnóstico da doença humana e a busca de Deus por uma cura. Versículo 1. O tolo e a corrupção. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. A palavra tolo não se refere a alguém sem inteligência, mas a alguém moralmente insensato, que age como se Deus fosse irrelevante. O ateísmo aqui é mais prático do que filosófico. É uma escolha ativa de viver como se Deus não existisse. A negação de Deus no coração leva diretamente à corrupção e aos atos detestáveis. Sem um referencial moral eterno, a humanidade desmorona. O veredito moral: não há ninguém que faça o bem. Um veredito sombrio. A negação de Deus é a raiz de toda a corrupção. Se você luta contra algum pecado, pergunte-se: estou no meu coração vivendo como se Deus não visse ou não se importasse? Versículos 2 e 3. A procura sem sucesso. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O Senhor faz uma inspeção minuciosa, olha dos céus, em busca de duas coisas: entendimento, sabedoria moral e busca de Deus, fé. O resultado da busca é o mais desanimador da Bíblia. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Este versículo citado em Romanos 3 é a prova da necessidade do Evangelho. Não há exceções. Este texto nos humilha, mas é libertador.
Ele nos mostra que a nossa salvação não pode vir de nós mesmos. A nossa única esperança é uma intervenção externa, um socorro divino. Versículos 4 ao 6. A exposição e o pavor do malfeitor. O salmista vira o foco para o ímpio, expondo sua crueldade e declarando a presença de Deus em favor dos justos. Versículo 4. O abuso e a cegueira espiritual. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. A opressão é descrita de forma chocante. Eles devoram o meu povo como quem come pão. O malfeitor destrói o povo de Deus com a mesma facilidade e indiferença com que faz uma refeição. O maior escândalo é que, em meio a esta maldade, eles não clamam pelo Senhor. A corrupção gera uma cegueira espiritual total, impedindo-os de buscar o único que pode salvar. A indiferença espiritual é mais perigosa que a perseguição. A verdadeira opressão não é apenas a que nos atinge, mas a que faz os nossos opressores viverem sem a necessidade de Deus. Versículos 5 e 6. A presença que inverte o pavor do malfeitor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. De repente o cenário muda. O salmista diz: olhem, estão tomados de pavor. A presença de Deus que o ímpio negava irrompe. O pavor do ímpio nasce da certeza de que Deus está presente no meio dos justos. O malfeitor tenta frustrar os planos dos pobres, mas seus planos são em vão, pois o refúgio deles é o Senhor. A presença de Deus no meio do seu povo é a sua proteção e a razão do medo do inimigo. Nunca duvide da sua segurança. Sua força não está na sua estratégia, mas na presença ativa de Deus na sua vida. O medo está no lado do ímpio, não no seu. Versículo 7. O anseio pela restauração. O salmo se conclui com um grito apaixonado pela intervenção final e gloriosa de Deus. Versículo 7. O clamor da esperança. Oh, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. A frase, oh, se, expressa um desejo fervoroso pela salvação vinda de Sião, o lugar do trono de Deus. O salmista anseia pelo dia em que o Senhor restaurará o seu povo, quando o cativeiro da corrupção e da opressão acabar. O fim da corrupção trará alegria total. Jacó exultará, Israel se regozijará. A alegria do crente é a prova da salvação. Essa é a nossa esperança em Cristo. Ele é a salvação que veio de Sião. Em Cristo, Deus já começou a restaurar o seu povo. Devemos viver com esta alegria e exultação daquele que sabe que a vitória final da restauração já foi garantida. O que podemos concluir com o Salmo 14? Ele nos dá a clareza sobre a origem do mal. A insensatez de viver como se Deus não existisse é a raiz de toda a corrupção. A nossa condição, todos nós, por natureza, falhamos no teste moral de Deus. A nossa segurança, o ímpio vive em pavor, pois Deus está presente no meio do seu povo. A nossa alegria, a esperança está na restauração final de Deus que nos fará exultar. Que a sua vida seja uma busca constante por Deus, provando a insensatez do tolo. Amém, meus irmãos? Quero orar por você. Percebe que os salmos são orações e para melhor vivê-lo, precisamos pedir a graça de conseguir colocar em prática em nossa vida, com pequenos gestos. Mas é preciso dar o primeiro passo. Por isso, abra o seu coração e fale com o Senhor e peça aquilo que você precisa para colocar em prática a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, reconhecemos a verdade da Tua palavra. É tolice viver em nosso coração como se Tu não existisses. Perdoa-nos pelas vezes em que nos desviamos e nos corrompemos. Damos graças porque, mesmo que Tu olhes dos céus e vejas que não há ninguém que faça o bem, a Tua misericórdia nos alcançou. Pedimos que nos guardes do devorador, daquele que come o Teu povo como pão. Confiamos que o malfeitor será tomado de pavor, pois Tu estás presente no meio dos justos.
Tu és o nosso refúgio. Não permitas que os planos dos malfeitores frustrem a nossa esperança em Ti. Ó Senhor, que a salvação venha de Sião para a nossa vida e a nossa nação. Apelamos à Tua fidelidade. Que o dia da Tua restauração chegue logo, para que o nosso coração, como o de Jacó e Israel, exulte e se regozije em Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, para quem não sabe, estamos de segunda a sexta fazendo devocional com os Salmos. Estamos caminhando em passos lentos, mas decisivos. Às 6 horas da manhã, o vídeo já está liberado aqui para você acompanhar. A playlist está disponível para você também. Se inscreva se ainda não é inscrito, curta e deixe o seu comentário. Com essas ações, a plataforma entrega os vídeos. Conto com a sua ajuda. Que Deus te ilumine, te guarde e te abençoe poderosamente.